Eu quero passar para o grupo aí estamos tendo uma participação importante hoje do Gilney. Oi, Ana, tudo bem? Oi, boa noite. O Gilney está participando. Bem-vindo, Gilney. Vai acompanhar também, faz parte da diretoria do Conserra e está acompanhando hoje aí pela primeira vez o nosso. Uhum. Tá ok, Anderson? Maravilha, então. Dando início, então, à live de hoje do Conserra, pessoal, muito boa noite a todos aí que estão conectados a mais essa sessão que o Conserra vem entregando de conteúdo para todos os empreendedores da região serrana de Santa Catarina. Para quem não me conhece, o meu nome é Paulo Priante, eu faço parte da diretoria do Conserra
junto com os demais colegas que estão aqui na conferência. Além de contribuir na diretoria do Conserra, eu sou empreendedor do turismo na cidade de Bom Jardim da Serra, como presidente também da Associação Bom Jardinense de Turismo. Tenho o prazer de poder apoiar esse evento de hoje, mediando algumas falas, desafios e provocações. Hoje nós temos participando como convidado especial o Carlos Capellini. O Capellini, ele é consultor da Giro Soluções em Turismo, e a pauta da live de hoje, que a gente vai explorar com o Capellini, é uma pesquisa que ele vem desenvolvendo com empresas sobre o impacto do Covid-19 no turismo e o comportamento do turista frente a essa pandemia. Antes de a gente prosseguir, Capellini, com uma introdução sua da empresa e com conhecimento das informações que vocês nos traz, eu gostaria de passar a palavra para o nosso presidente, o Eliseu Farias, para que ele possa, sem dúvida, também fazer uma fala inicial de boas-vindas e colocar as considerações iniciais aí da nossa sessão. Por favor, Eliseu. Boa noite a todos, pessoal. Boa noite a todos os nossos gestores municipais que nos acompanham de turismo, né? Aos empresários e empresárias que estão nos acompanhando desde a primeira live que nós fizemos. Em especial, hoje, ao Carlos Capellini, né, que está com a gente, que se disponibilizou e nos trazer um pouco mais de informação sobre tudo que nós estamos passando nesse momento difícil. O Carlos, como o Paulo falou, é um empresário, né, e o sócio fundador da Giro Soluções em Turismo, é um expert também em turismo, vai nos ajudar bastante, e a gente espera que a nossa live de hoje tenha, assim, que o Carlos nos traga, assim, Carlos, algo para nos encorajar, o empresariado que está aí tão massacrado e tão desacreditado e com medo de tudo que vem acontecendo e o futuro, o que vai ser esse futuro, né? E o que nós vamos enfrentar daqui para frente no turismo junto ao Covid-19. Nós temos que conviver com tudo isso, né? E dizer também que o Conserra tem, assim, se empenhado bastante para trazer o máximo de informações para todos os empresários do ramo do turismo, também a nível de restaurantes e bares, né? Enfim, todo o empresariado que sempre nos acompanha, que está ligado aí conosco no Facebook do Conserra, né? E também da Mures, e dizer que o tema de hoje, que o Carlos vai abordar, que nem o Paulo falou também anteriormente, vai ser sobre as empresas de turismo, né? E o comportamento do turista frente à Covid-19. Carlos, assim, a gente espera que você traga aqui para nós hoje algo assim que nos encoraje realmente, que nos faça com que a gente continue acreditando. Eu também sou empresário do ramo de turismo, né? Eu tenho um hotel fazenda e confesso para você que a gente vai conversar um pouquinho depois. Depois de tudo isso, na semana retrasada eu não recebi nenhum hóspede, a procura estava grande, e esse final de semana eu tive a oportunidade de ter hóspede no meu hotel. Então depois eu vou fazer uma pergunta para ti, no sentido de tudo que a gente passou com a família esse final de semana aqui, com esse pessoal que nós recebemos. Eu passo a palavra para o Paulo conduzir junto com o Carlos aí. Muito obrigado, Carlos, mais uma vez pela tua presença. Obrigado, Eliseu. Vamos dar continuidade, então, ao nosso bate-papo. Acho que, sem dúvida, além da colaboração dos que estão conectados diretamente ao link da diretoria do Conserra, nós temos a publicação através do Facebook Watch, onde as pessoas podem colocar seus questionamentos, e o nosso pessoal aqui do time de back-office consegue compartilhar através do chat. A gente leva as perguntas para o grupo, para o Capellini, e a gente vai desenvolvendo essa interação de uma forma bastante dinâmica. Capellini, por gentileza, fique à vontade para começar a colocar as suas considerações, a sua fala inicial, e a gente aí vai debatendo o assunto que é de extrema relevância, como o presidente Eliseu e todos nós que estamos conectados aqui entendemos no momento do turismo em relação à pandemia e o pós-pandemia, que é o que vem aí pela frente. Ok, uma boa noite a todos. Eu queria inicialmente agradecer o convite. Para mim é uma satisfação enorme poder conversar com vocês, compartilhar um pouco das informações que a gente vem coletando por meio dessa pesquisa e contribuir, de fato, para essa discussão acerca do que vai acontecer com a atividade turística a partir dessa pandemia que o mundo inteiro vem enfrentando. Então, para aqueles que não me conhecem,
Meu nome é Carlos Capellini, eu sou bacharel e mestre em turismo e hotelaria. Tive a oportunidade de estudar e trabalhar em alguns países no exterior. Há praticamente 15 anos eu tenho trabalhado com planejamento turístico, elaboração de planos de desenvolvimento turístico, né, os planos municipais, a elaboração de projetos de rotas turísticas. No estado de Santa Catarina, a gente atualmente atende quase 30 municípios, já foram mais de 15 planos entregues. Começo do ano entregamos o plano de desenvolvimento turístico de Camaçari, na Bahia, terceiro maior município do estado, e a gente atualmente está numa fase de finalização do plano de desenvolvimento turístico do município de Cairu. A maior parte das pessoas conhece o destino turístico por meio do nome, né, de uma das vilas, que é a Vila de Morro de São Paulo. Mas é um arquipélago formado por uma série de ilhas, e dentre as quais a ilha de Tinharé, onde fica Morro de São Paulo. Então, a gente tem coletado diversas informações, a gente tem sentido, em função dos grupos dos quais a gente participa, uma grande apreensão por parte tanto dos gestores públicos, quanto por parte dos próprios empresários, em relação a essa situação que a gente está vivenciando. No caso, a exemplo, né, daquilo que vem acontecendo, o caso de Morro de São Paulo, ele é bastante emblemático, porque ali a gente está falando de uma ilha, né, de novo, a ilha de Tinharé, e a ilha está fechada, né, então não é uma questão de possibilitar ou não o acesso, como a gente tem pessoas transitando pela maior parte dos destinos, ainda que não sejam turistas, mas a gente tem pelo menos um acesso para que as pessoas se desloquem mais facilmente. Lá não. Lá, quando se fecha a entrada, não tem outra coisa para fazer. A gente tem os vídeos, de fato, de lá, de pessoas dizendo que ficaram até com medo de andar pela cidade, não por causa da falta de segurança, mas é porque não encontram realmente ninguém e disseram, parece que isso aqui está mal assombrado. Tá? Então, essa não é uma história, essa, na verdade, é um relato de pessoas que estão vivendo essa situação. E no caso, inclusive, de Morro de São Paulo, a gente tem uma economia que depende de quase 70% da atividade turística. Então, vejam quão importante e, na verdade, quão prejudicial a situação é para um município que tem quase a exclusividade, né, da sua economia baseada no desenvolvimento da atividade turística. Então, esses foram aí os insights que a gente teve para pensar a elaboração dessa pesquisa. Não sei se tem algum questionamento por enquanto, senão eu começo a apresentar alguns dados sintetizados daquilo que a gente está coletando. Oi, Capellini, deixa eu fazer um questionamento rápido aí, baseado em algumas leituras que tivemos aí nos últimos dias, e uma que eu tive no dia de hoje, que 40% das pessoas sonham em viajar assim que a pandemia passar, colocando outros valores, como aquisições de bens de consumo, como uma prioridade nesse novo momento, né? Como é que tu entende esse novo momento aí realmente do turista e essa vontade ou necessidade de viajar e ter isso como prioridade na agenda? Tem algumas informações que talvez elas corroboram isso que você acabou de colocar, Paulo. Tem algumas situações que a gente apontou, que a gente identificou na pesquisa, que são talvez um pouco divergentes, né, em relação ao que a gente conseguiu identificar de quantidade de pessoas e dessa vontade de viajar, ou da possibilidade de talvez não viajar, né, mesmo agora com o término desse momento de isolamento, durante pelo menos o ano de 2020. Mas o que eu vejo a situação, e isso também são pesquisas que estão sendo divulgadas mundo afora, é que a gente de fato entrou no momento de uma grande transformação, né? Talvez a gente usa bastante isso quando está fazendo alguns estudos, talvez a quebra de fato de um paradigma, né? Onde as pessoas, por obrigação de ficar em casa, começaram a reinventar o seu estilo de vida. E por isso a gente tem um incremento muito grande na demanda por cursos, por exemplo, e cursos das mais diversas temáticas, desde cursos técnicos,
que muitas vezes são utilizados e estão sendo utilizados nesse momento para desenvolver novas habilidades, mas inclusive cursos com temáticas das mais variadas, aprender a cozinhar, fazer um curso de filosofia, buscar algum tipo de conhecimento que a pessoa entenda que é engrandecedor. E aí as pesquisas demonstram que ao término desse momento, né, que a gente está vivenciando, que com certeza é um momento que vai passar e a gente vai voltar a ter uma dinâmica diferente, né, uma nova dinâmica de vida, muitas pessoas devem continuar com o hábito de ir em busca do conhecimento, porque isso é algo que engrandece muito a vida das pessoas. A pessoa poder desenvolver uma nova habilidade, a pessoa poder buscar realmente o desenvolvimento ou a informação, um novo conhecimento. E aí a viagem tem um papel importante dentro desse processo. A viagem, como a gente escutava dizer, né, nos últimos, talvez 5 anos, que as pessoas estavam deixando de viajar pelo simples fato de viajar, para um novo movimento, onde as pessoas viajavam em busca de novos conhecimentos. Mas ainda era um movimento talvez tímido, né? Dentro do número total, do perfil total dos viajantes, talvez ainda fosse uma porcentagem pequena, aquelas pessoas que realmente tinham essa vontade. E aí, quando eu falo busca de um novo conhecimento, talvez conhecimentos que possam ser dos mais triviais, como, por exemplo, o conhecimento de uma prática, de uma rotina diária numa fazenda, numa pequena propriedade rural, de um cultivo orgânico, né? A lida com os animais do campo, ou um curso de observação de aves, né? Que a gente percebe que já existia essa busca, um número cada vez maior, mas ainda, se a gente fosse identificar dentro do grupo total de pessoas que viajam, um pequeno nicho de mercado, né? Características bem específicas, de um grupo bem seleto de pessoas com uma necessidade bem específica. E talvez a pandemia venha trazer essa mudança, das pessoas, de fato, agora, passarem a ter uma nova provocação de buscar a viagem não só como um ato de busca de descanso, um lazer, um ócio puro, e trocar isso por viver uma experiência engrandecedora que vai lhes trazer novos conhecimentos, contato com novas culturas, a vivência do dia a dia de pessoas diferentes, né? Então, para entender como pessoas de diferentes partes do mundo, de diferentes partes do estado, de diferentes partes do país, lidam com situações diferentes, ou no seu dia a dia, ou no desenvolvimento das suas atividades. Maravilha, Cafelino. Obrigado. Acho que o Valdir colocou aqui no chat que gostaria de fazer uma pergunta, Valdir. Então, boa noite a todos aí. Eu queria fazer um comentário, na verdade, inspirado no que nosso palestrante colocou aí, nesse novo momento, né? Qual é a grande expectativa? Que a Serra Catarinense, já que nós estamos aqui, Conserra já diz tudo, é Conselho da Turismo da Serra, né? Para que a gente possa crescer um pouco mais, ocupar o espaço que nós... Desculpa, que acho que desligou. O espaço que nós merecemos. Eu queria comentar, inclusive, que eu estive em Urubici, agora em fevereiro, na nossa reunião do Conserra lá, e eu conheci lá um italiano que tem um estabelecimento lá em Morro São Paulo, que é um restaurante, e ele tem um restaurante lá em Urubici também, que é o Sêmola lá, né? Aliás, um trabalho de primeira, né? Um atendimento excelente, uma comida excelente, num padrão que... Então, quando eu vejo que essas pessoas, elas têm essa visão dessas novas... novas regiões turísticas que estão crescendo, né? Então, como você vê a Serra Catarinense nesse momento? Como a gente poderia trabalhar para que a gente possa trazer as pessoas, já que nós estamos indo para uma fase de inverno agora, de frio, que muitas pessoas gostam, né? Como você vê isso? Legal, excelente pergunta. Eu vou fazer o seguinte, eu vou apresentar uns dados da pesquisa que a gente identificou, e aí eu volto
nessa pergunta, porque daí acho que isso vai subsidiar, inclusive, a resposta que eu vou dar ao senhor. Pode ser? Fantástico, vai lá, Capelino. Continua com a pauta, obrigado. Então. Legal. E a gente depois continua com as perguntas e com a interação, por favor. Legal. Então vamos lá. Bom, só para entenderem, né, a gente começou a perceber essa situação que vinha acontecendo já da metade de março para o final do mês, e começamos a acompanhar uma série de atividades, planos estratégicos que começaram a ser elaborados em diversas partes do mundo, ações que passaram a ser desenvolvidas pela própria Organização Mundial do Turismo, órgãos a ela vinculados, órgãos gestores de turismo em diversas partes, e começamos a perceber que existiam algumas iniciativas para tentar entender o que o turista, ou potencial turista, estava sentindo, né, dessa situação, que é uma situação de falta de segurança, uma situação de incerteza, uma situação que nunca ninguém tinha vivenciado no mundo, né, uma situação de uma pandemia, pelo menos nos tempos recentes, de uma forma como essa. Então, baseado em algumas ações que foram desenvolvidas na Europa, a gente elaborou essa nossa primeira pesquisa, que era justamente para a gente conseguir avaliar a evolução do comportamento da demanda turística perante a pandemia. Por quê? Porque a gente estava, no começo de abril, vivendo uma situação de isolamento. Então, as pessoas estavam sendo orientadas a não sair de casa. E aí, sendo orientadas a não sair de casa, houveram, então, todas as restrições que foram realizadas em municípios, estados, inclusive no Brasil, para dizer, não, agora a gente vai fechar os equipamentos, inclusive, né? E aí, então, a gente buscou iniciar essa pesquisa para tentar entender o que se passava pela cabeça do turista. Essa pesquisa ela foi compartilhada por uma série de grupos, Facebook da empresa, a página da empresa no LinkedIn, e a gente teve um retorno de 417 pessoas, né, que espontaneamente responderam a essa pesquisa. Das pessoas que responderam à pesquisa, a gente tem uma concentração, né, a maior parte delas estão em Santa Catarina, 60% mais ou menos, e depois a gente teve uma participação bem ativa de São Paulo, 23% das pessoas que responderam, seguidos aí do Paraná e da Bahia, que é onde a gente atua, então a gente conseguiu ter um retorno razoável. Dos respondentes, para vocês entenderem, né, quem são as pessoas que estão participando da pesquisa? A gente teve aí uma faixa etária bastante diversificada, mas a maior parte delas, pessoas de 36 a 45 anos, 25% mais ou menos dos respondentes, e depois de 46 a 55, por volta de 22% dos respondentes, maior parte deles mulheres, né? Mais de 65% dos respondentes foram mulheres que contribuíram aí com a pesquisa. E aí, resultados, né? O que a gente identificou? Primeiro, a gente quis entender se as pessoas, antes da pandemia, estavam pensando em viajar ou não, né? Para a gente aí conseguir construir um comportamento. E a gente percebeu que a maior parte das pessoas queria viajar. Mais de 95% das pessoas disseram que antes da pandemia queriam viajar. E maior parte delas planejava viajar com o seu parceiro. Eram 53%, quase 54% das pessoas, e depois pessoas que queriam viajar com família. Então, 35% mais ou menos dos respondentes disseram. Então, ou eu queria viajar antes com a minha parceira ou meu parceiro, ou com a minha família. E aí, a gente falou, legal, querem viajar, então a maior parte das pessoas, isso faz parte, não é uma necessidade básica, mas é um grande interesse das pessoas viajar por diversos fatores, como a gente já discutiu. E aí a gente perguntou, então, e para onde vocês queriam ir antes da pandemia? Né? Porque, de novo, isso nos mostra o que vai acontecendo, como que o processo vai evoluindo. E praticamente metade das pessoas, 45% delas, disseram que queriam viajar no Brasil, mas fora da região da qual habitam. Então, quem era do Sul, e a gente falou, 66% era de Santa Catarina, diziam, eu não quero viajar na região Sul, eu quero ir para outras regiões do país, e assim por diante. O pessoal da Bahia não queria viajar no Nordeste, o pessoal do Sudeste não queria viajar no Sudeste, então, uma viagem com um deslocamento razoável, e aí a gente entende
Isso vai de acordo com a segunda resposta que a gente perguntou, como que vocês pretendiam viajar, né? E aí, praticamente 75% das respostas foi viajar de avião, né? Então, as coisas colam. Se eu quero sair da região que eu moro, normalmente eu vou viajar de avião, porque deslocamentos no Brasil, eles são deslocamentos quase continentais, então eu preciso, de fato, do avião. E a gente perguntou, então, e aí começa a entrar na pergunta do Valdir. A gente perguntou, que tipo de viagem você pensava em fazer? E 40% disse, eu queria ir para um destino de praia, e 40% mais ou menos também queria ir para um destino de natureza. Depois vinha destino cultural, urbano, destino rural, mas aí 10% das pessoas queriam ir para um destino rural. Então a grande maioria das pessoas ou ir para um destino de sol e praia ou ir num destino de natureza. E agora, de novo, né, vem a questão da Serra Catarinense. A gente perguntou, aonde vocês pensavam em se hospedar? 86% das pessoas disseram, ou num hotel ou numa pousada. Tá? Isso antes de acontecer a situação do Covid. E aí a gente foi acompanhando e perguntamos para as pessoas, de novo, para tentar moldar o comportamento. Como você tinha organizado ou pensava em organizar a viagem? E 65% disse, a gente estava pensando em organizar por conta própria e 30 e algumas coisas por cento por meio de uma agência física. Né? Então, ir até uma agência e tal e comprar o pacote. Legal, então isso foi o que a gente identificou como informação e característica das pessoas antes de acontecer a pandemia. E aí a gente pegou e falou, tá bom, agora aconteceu a pandemia, e qual é o seu posicionamento hoje? Né? Em função a gente vivendo isolamento social, uma série de empresas fechadas, setores parados e tal, e a mídia social, a mídia de uma forma geral falando quase que exclusivamente como pauta a insegurança, né, e os problemas de saúde da pandemia. Então a gente teve um incremento de quase 600% do número de pessoas que disse que não viajaria mais em 2020. Lembra, eu tinha falado para vocês inicialmente, quando a gente perguntou, 4,3% das pessoas haviam dito que não viajariam em 2020. Com esse momento de isolamento social, então é algo que deve mudar, mas vivendo esse momento de bombardeio de informações, de falta de segurança, né, de problema de saúde, de vendo pessoas, covas abertas e caos, a gente passou de 4,3% para 30% das pessoas dizendo que não pretendiam mais viajar. Onde que a gente ouve e percebeu um incremento? O maior incremento que aconteceu foi no número de pessoas que pensavam em viajar agora dentro do seu estado. Então, Valdir, de novo, respondendo a tua pergunta, né? As pessoas estão mais inseguras. Então, é normal que o que vai acontecer daqui para frente são deslocamentos menores e para lugares que as pessoas se sintam mais seguras. Normalmente, a gente se sente mais seguro no nosso entorno habitual. Então, se eu já conheço um destino, eu já criei uma imagem daquele destino como um destino seguro, é muito provável que eu, decidindo pela minha viagem, eu pense, então, em voltar a um destino que eu conheço ou ir para um destino onde eu tenho uma percepção de grande segurança. E eu não estou falando só de segurança criminal, eu estou falando de se sentir acolhido, né, de sentir que as coisas funcionam de uma forma adequada. E aí, talvez, a gente tenha já uma situação clara e direta, né, do respondente dizendo, quero viajar dentro do estado. Então, essas pessoas que a gente entrevistou aqui, que são de Santa Catarina, grande parte delas querendo viajar dentro do estado. E um incremento de pessoas que querem viajar dentro do estado. Mas aí o que a gente percebe existe uma outra situação de pessoas que disseram, eu penso em viajar dentro da minha região. É uma queda, tá? No número de pessoas que querem. Além do crescimento no estado, na viagem dentro do estado, todas as outras respostas que a gente teve foi queda. Queda no número de pessoas viajando dentro da região, queda de pessoas querendo viajar dentro do Brasil e queda de pessoas querendo fazer viagens para o exterior.
A gente teve uma queda de 65% das pessoas que diziam que queriam viajar para o exterior, né, antes da pandemia e depois da pandemia. Mas se a gente então levar em consideração que existe uma queda de quase 3 pontos percentuais só do número de pessoas que querem viajar dentro da região, a gente pode imaginar que a gente tem uma grande possibilidade de atrair pessoas de toda a região sul, também por conta da característica do estado de Santa Catarina, de ser visto no Brasil inteiro como um dos destinos mais seguros. E, de novo, também ver a Serra Catarinense como um dos destinos mais seguros que a gente tem. E talvez a própria composição territorial, paisagística e territorial da Serra Catarinense, grandes áreas abertas, pouca população, né, pouca ocupação, possam fazer com que as pessoas tenham essa percepção de um local mais seguro e aí também, talvez, mais atrativo para se viajar. A gente perguntou para as pessoas também, como que você pensa agora em se deslocar, né? E aí, de novo, para contribuir com essa fala do deslocamento próximo regional. A gente teve uma queda de 43% das pessoas que disseram que queriam viajar de avião, e a gente teve um crescimento de 43% no número de pessoas que disseram que queriam viajar de carro. Então, a gente sabe, as pessoas têm cada vez menos tempo para viajar, então, se eu estou viajando de carro, vou buscar destinos mais próximos. Então, está aí a nossa grande oportunidade, e talvez essa seja a principal ação a ser construída, a ser realizada, é uma grande ênfase em ações de promoção, de marketing, para comunicar, né, e para criar um relacionamento com o turista. Para começar agora, mesmo que a gente saiba que o número de pessoas é pequeno, que estão dispostos a viajar nesse momento, mas é criar um relacionamento com essas pessoas e ir mostrando ao longo do tempo quão preparados a gente está para receber essas pessoas. De novo ainda, né? A gente já chegando aqui no final das considerações. Em relação ao tipo de viagem, a gente teve queda no número de pessoas que buscavam fazer excursão, queda no número de pessoas que queriam ir para o destino de sol e praia, 23% a queda das pessoas que queriam ir para o destino de sol e praia, 40% nas pessoas que queriam ir para o destino cultural, 30% das pessoas que queriam ir para o destino urbano, e o maior crescimento, 33% no número de pessoas que queriam ir para um destino rural. Então, de novo, talvez, né, essa fala para responder ao teu questionamento sobre o que esperar para a Serra Catarinense. A Serra Catarinense, de novo, mesmo sem a gente dizer, né, e perguntar para a pessoa especificamente se queria ou não para a Serra Catarinense, as pessoas dizendo, quero ir e pretendo ir para um destino rural porque talvez eu me sinta mais seguro, né, nesse tipo de ambiente. Tem um problema, e aí eu já fecho. Tem um problema. Houve um crescimento de quase 700% no número de pessoas que disseram que não queriam mais se hospedar. Então, muita gente buscando, talvez, inclusive, excursões, né? Viagem de ida e volta. E, de novo, estou falando do meu entorno habitual. Eu saio de manhã de casa, passo o dia num destino turístico, vivencio alguma coisa que acho que para mim é importante e depois volto pro meu local. Queda no número de pessoas que pensavam em se hospedar em hotéis e pousadas foi de 24%. Né? E aí todos os outros também a gente teve uma queda no número de pessoas que buscavam outros tipos de hospedagem. E aí, de novo, a gente pensar na questão da segurança. Incremento de 15% no número de pessoas que pretendem se hospedar em casas de amigo ou casas de familiares, né? Porque buscando, de novo, esse ambiente de segurança. E aí, então, a última fala, fecho aqui as considerações sobre a pesquisa, mas acho que é uma ação importante, né? A gente está falando com Serra Catarinense, talvez a grande ação junto a essas ações de promoção, né, de engajamento, de estreitamento de laços com turistas, aqueles que já vieram e aqueles que talvez tenham interesse em vir, é a gente conseguir construir essa imagem e compartilhar com eles a questão da saúde e segurança na Serra Catarinense. E isso pode estar, e talvez deva estar, não somente nas orientações que o próprio governo vem fazendo, que as entidades vêm fazendo para criar protocolos de segurança, né?
orientando aquilo que deve ser feito. Mas talvez a Serra Catarinense dá um passo a mais e criar o seu próprio protocolo, criar talvez, como a gente orientou, né, estamos desenvolvendo o plano de desenvolvimento turístico da Serra Catarinense, já é uma das ações previstas, já está sendo analisado a questão da criação de um selo, um certificado de excelência, né, que leva em consideração uma série de fatores, mas incluir dentro desses fatores as questões relacionadas à saúde e à segurança das pessoas. Como que a gente quer oferecer esse destino e mostrar que o destino é seguro, o destino oferece atendimento para as necessidades de saúde que os turistas talvez possam querer e que talvez possa ser utilizado para que ele decida ir para um lugar ou outro. Maravilha, Capellini. Obrigado pela explanação. Sem dúvida, diversos pontos que tu compartilhou aqui com o grupo são parte das leituras, dos pensamentos, dos desafios que todos nós estamos enfrentando, e quando tu coloca muito bem que nesse momento de crise a gente sempre consegue identificar oportunidades, e quando a gente fala da Serra nesse momento, a Serra tem as características aí de segurança que você enfatizou bastante, e também de baixa densidade populacional, essa questão do relacionamento com a natureza, são pontos relevantes que vão fazer com que a gente possa ter uma retomada muito mais aderente, né, e possa se acelerar esse processo. E aí você comentou também de relacionamento, tentar, sem dúvida, focar nos clientes que já estiveram aqui na Serra, tendo tido uma excelente experiência, e isso, sem dúvida, vai trazer eles de volta, e a gente, em estratégias comerciais, sabe que a manutenção da base é algo fundamental para o crescimento. Então, a gente rapidamente consegue entender essas tuas colocações, as sugestões, e fantástico, muito bom. A gente tem pessoas do grupo querendo participar aqui com alguns questionamentos. Eu vou passar a palavra agora para a nossa querida Ana. Ana, por favor. Está no mudo, Ana, agora. Boa noite a todos, boa noite, Capellini, aos colegas que estão participando aqui, aos que estão nos acompanhando pelo Facebook, as redes sociais do Instagram. Sigam nossas redes sociais através do Conserra, né, e o Facebook. Ô, Capellini, eu queria fazer um comentário sobre a pesquisa. Quer dizer, a tua pesquisa confirmou aquelas previsões que já estão sendo faladas desde que começou toda essa pandemia, que é a demanda fraca, né? Isso, a tua pesquisa comprovou uma possibilidade que vinha se apresentando para nós, que a demanda fraca ia acontecer em 2020. Mas eu vejo também que agora a pandemia também acelerou o nível de exigência do turista, né? Então, como tu falou ali, que ele está buscando um ambiente seguro, um ambiente que represente para ele uma segurança de estar lá, porque senão, se ele não tiver essa segurança, ele decide não viajar. Então, eu vejo que a pandemia ela nos trouxe uma grande oportunidade, mas também uma grande urgência de nos adequarmos às exigências do turista e de que esses meios de hospedagem que possam divulgar cada vez mais quais são as ações desses regramentos que estão aí, quais são as ações que o meio de hospedagem está colocando. E eu procuro dizer também que nós temos que vencer na saúde para poder vencer no turismo, né? Se nós tivermos baixos índices, isso nós vamos ganhar ponto lá na frente. Como que tu vê, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o nível de exigência nos meios de hospedagem, né? A vinda desse turista através da agência, que ele vai ter uma proteção maior, ele vai estar com um agente de viagem junto com ele, com um guia dando indicações. Parece que a gente voltou um pouquinho a buscar, vai voltar um pouquinho a buscar os serviços, né, de prestador de serviço, um nível mais exigente, mais conservador. É isso mesmo que você identificou na tua pesquisa?
Oi, Ana, boa noite. Eu acho, Ana, que a pandemia, ela vem, de fato, fazer com que a gente talvez retome a forma profissionalizada de oferecer e de consumir turismo, né? Participando de uma série de projetos em Santa Catarina, outros estados, e fazendo planejamento, a gente sempre percebeu uma grande dificuldade da própria cadeia de valor do turismo, né, de entender a responsabilidade de cada parte no processo de desenvolvimento, né? Então, a gente via, às vezes, hotel literalmente furando o olho da agência de turismo, né, fazendo venda de serviço que não lhe cabe. A gente via pessoas que não são, que não possuem autorização, promovendo atividades que não podem realizar, como, né, atividades, alguns passeios, né, algumas coisas que são regulamentadas. E aí a gente via que o processo não andava de uma forma adequada, não existia uma engrenagem lubrificada e que fazia com que o processo dentro daquele determinado território turístico andasse de uma forma eficiente. Então eu vejo que essa situação, e aí o que você fala, acho que é bem adequado, não é só a questão do meio de hospedagem, e daí no final da sua fala você disse muito bem, né? Mas e as atividades, né? O meio de hospedagem, o restaurante, a agência de viagem, quanto mais profissionalizado eu entendo que for o serviço a partir de agora, mais a gente vai conseguir vender a imagem do destino profissional, né? Porque a gente pode ter, às vezes, um hotel maravilhoso dentro de uma cidade ou dentro de um território que não tem infraestrutura nenhuma. E aí toda a atuação e toda a construção da marca, toda a construção da imagem turística se dá em cima de um equipamento, né? Muito mais interessante e muito mais sólido quando aquele território, aquele destino turístico, ele conseguiu fazer a sua lição de casa, cada parte daquela cadeia desenvolve a sua atividade de forma com excelência, e aí a gente consegue gerar competitividade dentro do mercado. Então eu acho que talvez a pandemia ela venha contribuir para que a gente acelere esse processo e para que as pessoas entendam que a gente precisa ser profissional. Por quê? Vamos dar exemplos aí da Serra Catarinense. Imaginem um grupo, né, que vai fazer uma trilha, de repente a trilha da Pedra Furada, contrata uma pessoa que não tem autorização para fazer aquela determinada atividade, que não oferece para esse grupo seguro, né, para realizar aquela atividade, e aí, de repente, uma pessoa cai, torce o pé, quebra uma perna, ou aquela pessoa é acometida naquele momento, né, de um surto que, ligado ao coronavírus, lhe deixa incapaz de continuar aquela trilha, né? Então, veja a situação da gente e o que a gente vivencia, né, no turismo brasileiro, de uma forma geral. A gente tem sempre essa vontade das pessoas de oferecer um valor mais barato e vender o seu produto mais barato, e da outra parte o cliente querer comprar o mais barato. Eu acho que agora a gente vai mudar, porque agora as pessoas vão em busca de algo qualificado. Então, vou preferir, entendo, né? A gente ainda não tem de fato, ainda esse resultado da pesquisa, mas quero crer que as pessoas vão buscar, a partir de agora, estabelecimentos legalizados, né? Estou falando de pousada ou hotel? O hotel ou a pousada legalizada, que vai mostrar para essa pessoa que está cobrando um valor que é maior do que praticados, muitas vezes, por um aluguel de um apartamento ou de uma casa, porque oferece uma segurança maior, né? Como eu vi exemplos, não vou dizer o nome, mas de um hotel aí da Serra Catarinense, que publicou, estamos com um equipamento que faz limpeza de ar, né? Acabamos de comprar, estamos com o processo de limpeza de álcool de todos os estabelecimentos, número restrito realmente de pessoas, higienização completa do imóvel com álcool 70%. Então, está tentando mostrar para o público que está gastando,
estou oferecendo mais, mas quero que o meu cliente tenha segurança. Mas não pode ser de um equipamento só. A cadeia inteira precisa, né? A pessoa que faz a venda da bicicleta, do passeio de bicicleta, da trilha, a pessoa que tem um atrativo qualquer, precisa, né, organizar o seu atrativo e demonstrar para o turista que ele também foi qualificado para atender esse novo momento. Então, se a Serra Catarinense conseguir estruturar, e aí a gente tem o Conserra, né, um conselho extremamente forte, bastante atuante em toda a região, se conseguir sensibilizar a cadeia produtiva de que a gente, fazendo isso, a gente gera maior competitividade, porque as pessoas já dizem que querem viajar no seu entorno e para destinos rurais, eu acho que a gente tem uma grande possibilidade de, na crise, gerar um resultado excepcional, até porque, diferentemente de outros destinos, como por exemplo, de novo eu falando de Morro de São Paulo, ou poderia falar de Porto Seguro, inclusive de Camaçari, a gente não tem uma oferta tão grande para a gente conseguir dar conta de atender públicos gigantescos, né? Como a gente tem, por exemplo, no destino turístico Porto Seguro. Então, acredito que a gente possa ter excelentes resultados desde que a gente faça o nosso dever de casa. Capelini. Oi, Enéas. Então, por favor, fique à vontade. Se me permite, eu queria fazer uma pergunta para o Capelini no sentido inverso da demanda. Há muitas pessoas na região que têm pacotes que prevêem viagens para outras regiões ou do país e do mundo mesmo. E a gente teve isso em plena pandemia, em um grupo aí de quase 60 pessoas, pelo menos que a gente soube, de que estavam no cruzeiro. E os cruzeiros, em modo meio que geral, foram muito afetados pela pandemia. Eu queria saber assim, se a tua pesquisa apontou alguma coisa em relação à questão dos cruzeiros, porque o turista que ele circula, ele não tem fronteira, né? Então, mas e para quem está saindo? O que você poderia dizer para quem tem pretensão de sair para outras regiões do país e do mundo em relação aos cruzeiros? Há alguma novidade? Vai haver alguma modificação, alguma alteração? O que pode ocorrer, Capelini, nesse ponto? Bom, eu vou trazer o dado da pesquisa, né? Mas eu vejo no cruzeiro um problema grande, da mesma forma que a gente tem uma situação, né? E a gente identificou a queda no número de pessoas que buscavam viajar de avião, 43%, porque entende que o avião é um lugar fechado, é onde existe uma maior possibilidade de transmissão do vírus, né? Naquele ambiente, porque às vezes você vai ficar 2 horas, 4 horas, 8 horas. Quando eu fui para a Austrália, 2 voos, total de 27 horas de voo, né? Então, uma coisa assim absurda. E que, se a pessoa estiver lá dentro com vírus e ela não tiver nenhum sintoma, de repente pode contaminar as pessoas. Lógico, vão desenvolver, já existem equipamentos extremamente eficazes, né, para eliminação de vírus e tal, mas no barco, né, no cruzeiro, a gente tem uma situação que é onde a gente percebeu o maior número de contaminados dentro dos transportes, né, utilizados pelas pessoas.
dos canyons, né? Ou fazer daqui a pouco a travessia de uma ponte de acrílico, né? Que vai unir um ponto ao outro da Serra do Corvo Branco, né? Então, se eu conseguir mostrar que a gente tem produtos que possam suprir essa necessidade ou esse interesse que a pessoa tinha, inclusive com tipos de viagens diferentes, talvez sim, a gente possa atrair essas pessoas. Né? Por quê? Porque, de novo, estão buscando agora, que é o que as pesquisas mostram, e que é o que, na verdade, é isso, nem só pesquisa, mas o que as pessoas estão percebendo também, né? Pesquisadores, instituições, organismos públicos e organismos do turismo estão percebendo que existe novo comportamento de viagem das pessoas. Maravilha, Capellini, obrigado por ter respondido mais esse questionamento aí do Oneres, e sem dúvida, quanto mais a gente conseguir entender essas expectativas e conseguir criar algum tipo de analogia para a nossa região, mais a gente tem a oportunidade de capturar esse cliente que tinha um planejamento inicial para algum destino, mas que, quem sabe, uma experiência similar ou alguma experiência naquele sentido também deixa ele tão satisfeito quanto, e de alguma forma a gente promove a nossa região. Fantástico. A gente também tem uma contribuição aqui do Facebook, uma pergunta agora que eu quero compartilhar com você, que é quanto ao ticket médio diário do turista nos destinos. Depois da pandemia, existem algumas perspectivas? Quem colocou foi a Karine Babic. Legal. Eu acho, de novo, entendo, né, que a viagem a partir desse momento, ela vai se tornar mais cara. E entendo que o turista vai estar disposto a gastar mais. Porque eu não posso buscar um serviço mais qualificado que possa atender às minhas necessidades de saúde, minha necessidade de segurança, minha necessidade de profissionalismo, e aí entender que tudo isso vai ser me oferecido por um valor inferior ao que eu pagava antes, né? Então, acho que essa é uma percepção, e talvez isso as pessoas estão, inclusive, criando como um comportamento seu ao longo da pandemia, de dar mais valor para as coisas que são oferecidas e que têm valor de fato. A exemplo de, vocês devem estar acompanhando as notícias que estão sendo publicadas e dizendo, as pessoas estão agora sendo estimuladas e orientadas, inclusive, a consumir produtos locais. Muitas vezes os produtos locais eles podem ter um valor até maior. Mas nesse momento, talvez a gente esteja criando essa cultura de que o nosso é melhor, né? E, de novo, eu vou dar o exemplo da Austrália. Quando eu vivia na Austrália, os produtos vinham com um selo, com o formato, né, da ilha australiana, e normalmente quando o produto era produzido na Austrália, estava escrito, orgulhoso de ser australiano. E os produtos com aquela bandeira chegavam a custar 4 vezes mais do que os produtos chineses, por exemplo, que eram os grandes competidores. E a gente via que australiano comprava produto da Austrália. Quem comprava produto chinês era o chinês, o indiano, o brasileiro, né, o português, aquelas pessoas que estavam na Austrália e não estavam preocupados de onde estava vindo o produto. Eu acho que agora o brasileiro vai começar, e aí não só o brasileiro, mas as pessoas vão começar a criar esse novo comportamento de realmente dar valor para aquilo que é nosso. Então, eu vou comer o queijo serrano, né? Eu vou colocar dentro do meu estabelecimento o leite produzido aqui na região. Eu vou pagar mais para ficar num hotel que oferece produtos daquela região, que contrata pessoas daquela região, porque agora talvez as pessoas começam a entender que tudo também dentro do turismo é uma cadeia que precisa gerar valor para todos aqueles que estão ligados direto ou indiretamente com aquele setor, né? Então eu preciso entender que preciso pagar um salário adequado, e para pagar um salário adequado eu preciso cobrar um valor, né, condizente. Por quê? Porque daí eu estou criando uma roda
que ela é uma roda, uma roda que vai promover, gerar mais resultado, compartilhar mais resultado e entrar num ciclo virtuoso. Maravilha. Excelente, Capelini. Obrigado por ter respondido essa. Eu tenho 2 comentários aqui, depois passo para a Ana mais uma pergunta, mas eu tenho um comentário do Facebook da Noeli Tomé. Incertezas em todos os níveis. Penso que viagens rápidas e curtas sejam o nosso recomeço. Tenho falado aos colegas do segmento turístico que temos que voltar a operar a modelos antigos, a exemplo do ecoturismo e do turismo sustentável. Penso que nos próximos meses a Serra será o norteador das demais. Muito obrigado, Noeli, pela participação, e também a W Tour colocou um breve comentário dizendo que na Serra o ticket pode variar entre 120 a 480, dependendo da programação. Ana, por favor, você está com a palavra novamente para fazer a sua pergunta. Eu queria aproveitar e cumprimentar a Noeli Tomé, secretária de Turismo de Itapema. A Flávia de Domênico também está acompanhando, algumas pessoas que estão na área e têm sua representação estadual, agradecer a participação aqui nessa live. Capelini, eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre o setor de eventos. Claro que a gente sabe que está tudo muito incerto e as perspectivas são das mais variadas, né? A gente vê municípios colocando como base no seu plano de retomada eventos, outros municípios não. Como é que tu vê o novo formato do setor de eventos depois da pandemia? Não é minha especialidade, né? Eu sei. Mas o Marco, a gente antes de começar a reunião, até escutei vocês falando, né? Talvez chamar o Marco Floriani para fazer alguns comentários. Acho que um dos mais respeitados profissionais do âmbito, ele com certeza vai conseguir fazer uma consideração muito mais assertiva. Entendo que existe um obstáculo, né, e uma dificuldade que vai precisar ser equalizada, porque, se a gente pensar em congressos, né, e eventos profissionais, a gente percebeu com a quarentena que muitas empresas, e isso vem sendo dito, né, ao longo dessas últimas semanas, que muitas empresas, elas talvez ainda relutassem de adotar práticas de reuniões virtuais, de teleconferências, e ainda promoviam, né, a grande parte dos seus eventos através de encontros físicos, e estão percebendo que o processo funciona, né? Então, acho que vem aí uma mudança que vai acontecer no setor. Ouvindo algumas reportagens, a gente percebe que existe uma preocupação de grande parte, né, ou de uma parte, talvez, desses organizadores, que é essa percepção de que lugares fechados podem contribuir com a disseminação, né, do vírus, e aí a gente tem a maior parte dos eventos, eles são eventos que são realizados dentro de espaços fechados. Então a gente precisa conseguir construir ou equipamentos que deem total segurança para as pessoas, né, de que aquele ambiente é um ambiente adequado, ou, de novo, talvez a gente vá começar a passar por situações de eventos híbridos, parte acontece com pessoas virtualmente, parte acontece com pessoas dentro do espaço físico, para que a gente consiga atender as orientações dos órgãos de saúde, de distanciamento de pessoas dentro de ambientes fechados, ou ainda a gente vai ter que se adequar a alguma outra forma, né, de organização do segmento, que vai mostrar para o mercado que é seguro, que é viável e que a gente pode continuar com esse tipo de atividade. Eu ia colocar, complementando o teu ponto, Capelini, que num outro bate-papo hoje durante o dia, o pessoal estava comentando fortemente sobre o uso de ferramentas tecnológicas realmente para
da realização desse novo modelo de eventos, né? E quanto essas lives com cantores famosos têm criado gargalos na internet, ou seja, estourado a audiência e o público-alvo. E, de alguma forma, quem sabe, também promover esse tipo de evento em localidades da Serra Catarinense, em pontos turísticos da Serra Catarinense, é uma forma de a gente trazer essas pessoas que são âncoras para promover a nossa região e, de alguma forma, fazer com que essas plataformas tragam essa percepção da realização dos eventos, da promoção de todo o nosso ecossistema através desse novo modelo de entrega. Isso é algo que a gente também pode, sem dúvida, discutir como alternativas dentro do Conserra e dentro aí do conjunto de empreendedores e empresários de toda a nossa região. Muito legal. Acho que a gente está chegando perto do horário final aqui da nossa live, pessoal, e a gente não tem nenhuma pergunta nova. A pergunta que o Anderson colocou aqui, a gente já tinha respondido anteriormente. Eu não sei se algum outro membro da diretoria gostaria de colocar algum ponto. Se não, eu passo a palavra, por gentileza, o presidente Eliseu gostaria de se pronunciar. Por favor, Eliseu. Capellini, é assim, ó, ótimos dados, tá? E eu queria fazer agora uma reflexão, ao mesmo tempo uma consideração sobre tudo que tu colocou para nós e também compartilhar. Eu vou falar um pouquinho o que eu enfrentei nesses últimos 7 dias no meu negócio, que eu acho que tenho certeza que vai ajudar os demais colegas, né, do ramo de pousada e hotel, fazendo hotéis rurais. A gente recebeu, como eu falei no início, né, as reservas. Em primeiro lugar, o pessoal está muito em dúvida, ele quer saber de muita informação, se está dentro da higienização, se está dentro do que realmente a lei está pedindo. E o segundo ponto que mais chamou a atenção, inclusive hoje, o meu filho teve 9 solicitações, e eu lembro que nos teus dados você falou nisso, de casal querendo passar somente uma diária. Só que essa diária que eles querem passar é uma diária durante a semana, não é final de semana, não é de sexta para domingo. Então, assim, até nos chamou a atenção, até um pouco antes de nós entrarmos na live, ainda teve o último contato, né, que a gente pode dar um retorno amanhã, e, assim, fica aquela dúvida que depois serve também como pergunta para nos orientar. Poxa, mas eu vou abrir o meu hotel na terça, por exemplo, o primeiro eu já queria para amanhã, na terça-feira para receber um casal, quarta-feira eu vou ter um casal, vou ter 2, vou ter 3. Então, assim, ao mesmo tempo, nos deixou bastante alegres, né, contentes, porque o pessoal está procurando. E para ajudar os colegas também, a procura está bastante grande, as consultas estão grandes para o final de semana. O pessoal quer saber realmente desse detalhe da higienização, se está tudo dentro dos padrões. A gente já fez alguns vídeos, já mostrou, né? Está no Instagram, está no Facebook, mas o que a gente mais me chama a atenção é assim, a insegurança, tá? Tem uma insegurança muito grande por parte do hóspede, do cliente, quando ele entra em contato, quando ele quer fazer essa pré-reserva dele, e assim, a gente está fazendo o papel, está tirando todas as dúvidas deles, né? E eu queria agora deixar para ti nos falar alguma coisa sobre essa tendência dessa uma diária. Eu lembro lá que tu falou para nós lá que 700% quer fazer uma viagem de ida e volta, uma excursão. Temos também a possibilidade de viagem, né, para viajar de carro. Então, assim, pessoal, nossos colegas aí, eu acho que é uma boa alerta para nós e uma grande oportunidade. Então, assim, Capellini, para nós encerrar essas perguntas, né, o que você me diz? É uma tendência esse comportamento do turista em querer passar esses dias durante a semana e não no final de semana? Legal, Neres, obrigado. Talvez, né, a gente esteja vendo realmente a formação de um novo comportamento, e esse comportamento, ele de novo se adequa, né, aos dados que a gente vem levantando. Por quê? Porque talvez as pessoas tenham uma percepção de que durante a semana vai ter menos gente, eu quero de qualquer forma me desligar daquilo que eu estou vivendo, eu quero ter esse momento com a pessoa que está do meu lado, e eu busco, então, né, essa possibilidade de fazer uma viagem curta, viver isso, dar aquela repousada, ganhar nova energia e voltar para o meu dia a dia. Trabalhando em alguns municípios, a gente via muito essa questão em relação também a restaurantes, né?
restaurantes que às vezes abrem só quarta, quinta e sexta e final de semana, e que diziam, eu nunca tenho demanda durante os dias da semana, então eu às vezes abro só na quinta, sexta. E aí todo mundo entrava no mesmo tipo de comportamento. Todos os restaurantes abriam só na quinta, sexta. E aí o turista que vai na segunda, terça e quarta nunca tinha onde se hospedar. Então, talvez, e aí de novo, por causa dessa cadeia toda e dessa integração que existe na Serra Catarinense, talvez saia desse momento um novo modelo, né, de hospedagem compartilhada entre os equipamentos ali da região, que vão definir datas ou semanas de operação durante esse momento. Como a gente não sabe de fato o que vai acontecer, talvez um estabelecimento abre uma semana, ou X estabelecimentos abrem uma semana, outros X abrem uma outra semana, né? Ou como compor alguma coisa para a gente não perder esse turista. Porque eu acho que o grande problema é a gente começar a negar o serviço, e aí as pessoas deixam de ir para a Serra Catarinense e vão para um outro lugar, porque ninguém os pode atender durante aqueles dias que eles querem, né? E talvez isso não aconteça só com o seu empreendimento, mas talvez isso vá acontecer com vários empreendimentos, e aí vai ser o mesmo questionamento que as pessoas vão ter. Então talvez o Conserra possa organizar esse processo, pensar numa nova maneira de, nesse momento, eu não estou dizendo que isso talvez vá ser algo que vá ser incorporado dentro da política comercial das empresas, mas uma forma de a gente conseguir manter algum movimento e a gente conseguir organizar as despesas, né, para que seja minimamente viável abrir o equipamento. Maravilha, Capelini. Acho que você, sem dúvida, fez mais um exercício com todos aqui, em momentos onde temos uma intensidade maior dos turistas durante um período, e no momento onde os turistas também buscam, com a provocação do Eliseu, esses diferentes momentos do calendário para buscar, então, essa experiência, a gente, quem sabe, compor e ter a capacidade de integrar ainda mais os equipamentos para que nós deixemos, né, o nosso turista, o nosso cliente, super satisfeito, sempre com ofertas, e isso traga, sem dúvida, esse processo de fidelização baseado numa experiência que, sem dúvida, quanto mais única, mais marcante e mais faz com que todo o nosso ecossistema tenha aí um resultado positivo. Eliseu, algumas palavras para encerrar, depois eu peço para o Capelini também fazer o encerramento, e a gente segue com uma próxima live do Conserra durante a semana. Ok, Paulo. Em primeiro lugar, agradecer a todos que nos acompanharam nessa live de hoje, dados importantíssimos para o segmento do turismo, tenho certeza que as pessoas que nos acompanharam também devem ter tirado um bom proveito. Ao Carlos Capelini, nosso muito obrigado, tá? Realmente foi dados importantes que a gente precisava ouvir, você nos tirou as dúvidas que a gente teve a oportunidade de tirar contigo, e você tem uma ampla experiência do turismo, então assim vai nos ajudar muito. E para mim foi importante, como empresário, dizer para ti que foi importante para mim ver a tua experiência, te ouvir um pouco e te agradecer, tá, por esse momento, pela tua disponibilidade, e dizer para você que a gente está aí e estamos contando sempre com a tua ajuda, tá? E agradecer também a todos que nos acompanharam e dizer para os empresários do turismo, os empresários da rede hoteleira, e também aos bares e restaurantes, que a gente não deve nunca desistir. A gente sabe que esse momento que nós estamos passando é um momento que nos está atingindo diretamente, né, mas que a gente tem que olhar para o outro lado e pensar, poxa, será que é só comigo? Não, eu tenho vários colegas, são várias empresas passando pela mesma situação. Então, assim, pensamento positivo. Digo ainda com grande certeza, com grande clareza, sempre falei o time da nossa diretoria, que a Serra Catarinense é a bola da vez. Nós estávamos num caminho muito importante, vamos continuar. Como o Capelini falou, esse turismo de aproximação, de relacionamento, a situação de ter uma família, um turista, você receber um turista e deixar aquela impressão que ele realmente se saia seguro. Eu estou aqui na minha família, não é minha família, mas é uma hospedagem, mas eu estou me sentindo como se fosse minha família. Ou seja,
a gente tentar reinventar, ser diferente, isso que vai somar daqui para frente. Ok? Muito obrigado a todos. Paulo, a bola está contigo. Obrigado, Eliseu, pelo fechamento, pelas considerações, e passo a palavra para o Capellini, então, para que ele possa aí também fazer o fechamento, suas considerações finais. É um prazer, Capellini, por favor. Obrigado, Paulo, obrigado, Ana, né, que me fez o convite, grande parceira aí na Serra Catarinense, uma grande batalhadora do turismo aí da região. Obrigado ao Conserra, de uma forma geral, né, espero ter contribuído. Amanhã a gente deve publicar a pesquisa, então hoje falando em primeira mão para vocês, né, os dados que foram coletados. Amanhã a gente deve estar publicando no nossa página do Facebook, do LinkedIn. Então, quem tiver interesse pode acompanhar, é o facebook.com/giros-soluções, giros com U, soluções, ou então no nosso blog, que é o giros.wordpress.com, a gente vai disponibilizar ali as informações. Quem tiver alguma dúvida, quiser ainda fazer alguma consideração, pode entrar em contato comigo também através do site, Face, LinkedIn, estou à disposição de vocês. Amo a Serra Catarinense, estou sempre que possível, estou aí na Serra Catarinense, então o que eu puder contribuir para o desenvolvimento da Serra, farei de coração. Muito obrigado de novo pelo convite e pela oportunidade de participar desse debate. Maravilha, Capellini, nós é que agradecemos mais uma vez e sem dúvida teremos outras oportunidades aí para continuar discutindo com você, que é um profundo conhecedor da nossa Serra, todos os pontos relacionados ao desenvolvimento do turismo. Em nome do Conserra, gostaria de agradecer também a presença de todos em todas as plataformas, dar por encerrada essa sessão e que possamos, numa próxima sessão, dar continuidade a esse trabalho de alta relevância e significativo para a nossa região. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Coronavírus. Os sintomas são febre, tosse ou dificuldade para respirar. Se tiver algum desses sintomas, procure uma unidade de saúde. Para se prevenir, evite aglomerações, lave as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Cubra nariz e boca ao espirrar ou tossir. Mantenha os ambientes ventilados e não compartilhe objetos pessoais.